Se eu me iniciar, eu vou ficar rico? Afinal de contas, fazer um assentamento, uma iniciação, vai fazer com que eu tenha poderes? Bom, será que a facilidade é o caminho para ser filho de Exu? Tudo isso após a nossa intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego, e peço desde já que você deixe seu like e se inscreva no meu canal. Ter facilidades pelo mundo aos seus pés, é isso que muitos prometem com uma iniciação dentro da Quimbanda. Mas, na verdade, poucos falam sobre os deveres, as responsabilidades, e aí levanta-se a questão: será que esses sacerdotes agem de má fé? Será que, na verdade, eles não têm base para poder passar para os iniciados? Será que, na verdade, é tudo um comércio? Será que, na verdade, as próprias pessoas que procuram esse tipo de coisa também são as culpadas? São perguntas que surgem na minha cabeça e eu acho muito válido trazer aqui para você pensar. Porque o meu canal, ele é isso. Eu quero que você pense antes de fazer as coisas. Eu já disse em alguns vídeos sobre iniciação, sobre como deve se portar, sobre qual é o caminho para se seguir numa iniciação. Mas é bom complementar com esse vídeo falando um pouquinho sobre as facilidades e sobre as promessas que são ditas para você que busca se iniciar dentro da Quimbanda. Já não é de hoje que essa política do próspero, do rico, do fantástico, pessoas exibem em suas redes sociais uma vida de fantasia aonde não vivenciam pelo menos 40% a 50% daquilo que pregam ou até mais. Ouso dizer que a maioria nem sequer sabe como que é a prosperidade de Exu. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou sendo enfática em dizer que as pessoas não têm prosperidade? Não. As pessoas esquecem que prosperidade não é ostentar carros de luxo, casas grandiosas, carros importados. Porque, veja, alguns acontecimentos na internet nesses últimos tempos têm nos mostrado o que sempre existiu, mas não era dito. Uma dessas coisas é o aluguel de casas e carros para tirar fotos, para se fazer passeios, e até mesmo por um período ali se aluga uma casa, um local com alto custo, e por um período apenas para tirar fotos, para poder fazer aí marketing. E isso tudo leva a crer que, na verdade, o marketing da felicidade ainda é a melhor forma de vender a espiritualidade. Mas o que as pessoas esquecem é que a espiritualidade não é vendável. E é claro que Exu tem o seu preço, porque assim como um bem, ele também é construído a partir de gastos de fundamentos, ferro, né, o corte, o período que se fica. Então existe um custo para a fundamentação de um Exu, isso é óbvio. Não existe fazer Exu de graça, isso não existe. Mas as pessoas têm que apagar da memória essa facilidade, porque o que você vê na internet nem sempre é a realidade. E como eu disse anteriormente, hoje é muito mais fácil vender as coisas provando que se tem muito sucesso. Mas uma pergunta que eu faço para você hoje, seguidor e seguidora: se aquela pessoa ela tem tanto dinheiro assim, ao ponto de ter um carro importado, luxuoso, né, que custa mais de 500 mil, por que ela segue vendendo rituais então? É uma pergunta que eu tenho que dizer. A resposta é simples: não é por amor ao sagrado. Porque uma pessoa que possui um carro importado de 500 mil, uma casa de 2 milhões, ela não precisa mais
manter-se da forma que ela se mantém, praticamente desesperada vendendo rituais. E a gente percebe muitas vezes que essas pessoas são as que mais divulgam rituais. Ou seja, é meio claro o que fica aí mostrado nessa situação, mas infelizmente muitas pessoas não percebem isso e simplesmente caem nesse golpe. Quando nós divulgamos rituais, nós divulgamos de forma sincera. A prosperidade, ela não é somente ter um carro de luxo, uma mansão, um celular de última geração o tempo todo. A prosperidade também é ter uma vida estabilizada, ter comida na mesa e se manter. Muitos especialistas, inclusive financeiros, né, falam que compensa comprar, outros dizem que não compensa, que compensa alugar. Então cada hora se lança uma nova perspectiva financeira. O mercado financeiro ele muda o tempo todo. Então hoje a grande moda do mercado financeiro é não comprar casas, e sim alugar a casa, para que você tenha aí um espaço de rentabilidade, talvez para investir em outras coisas. Eles dizem que a casa pode ser investimento de alto risco, ou você pode se arrepender, ou seja, cada um fala uma coisa. Eu, hoje, sou adepta que morar de aluguel ou morar de casa própria não diz respeito de nada sobre sua prosperidade. Porque sim, antes dessas pessoas especialistas afirmarem isso, eu sempre morei de aluguel e nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. E sim, eu concordo em partes com essa questão de que às vezes você enjoa do local, às vezes você quer ir para um lugar melhor. A compra da casa é algo definitivo, isso não define o caráter ou o poder do sacerdote. As pessoas elas precisam acordar para a vida que axé não é uma coisa que se divide. Axé, ele é desperto naquele iniciado. E isso é uma coisa muito séria que precisa ser falado de uma vez por todas. Axé é uma coisa que não se distribui ou não se dá de uma forma a tirar do seu para poder passar para o outro. O axé que todo mundo fala, que nós da Quimbanda Ancestral entendemos como ingunzo, né? A energia, a força vital, a energia de Zambi, a energia do Criador, a energia que tem em cada um que nos liga ao sagrado. E isso é uma coisa que não pode ser dada e nem distribuída e nem dividida. Ela é pessoal e intransferível. O sacerdote ele possui o dom apenas de despertar aquilo que já existe no caminho daquele filho. Isso ninguém fala. As pessoas falam que veio do axé, do meu axé, do axé, do axé. Para. Uma pessoa que tem uma mansão, não é que ela tem axé ou deixa de ter. Talvez aquilo esteja no caminho dela, de uma forma ou de outra aquilo aconteceria, porque de repente no seu ato iniciático aquilo foi desperto no caminho dela. As pessoas precisam entender que cada um tem o seu destino, cada um tem o seu caminho. E esse ingunzo, né, esse axé que muita gente fala que é dado, não é dado não. Não é dado não. Porque se nós, sacerdotes, a cada iniciação dessemos o nosso axé, quer dizer então que nós somos uma máquina de distribuição de energia. Não, nós somos uma máquina de despertar de energia. Olha que diferença. Então nós vamos ter filhos que prosperam muito mais que outros, Mameto? Sim. E isso vai da simbiose que esse filho tem com esse ancestral, isso vai do caminho que essa pessoa tem, de como ela leva a vida, de como é a relação dela com esses Exus. Então a coisa é muito mais séria e muito mais simples do que parece. Só que as pessoas insistem em afirmar que para se ter axé, precisa se dar o axé que veio do axé, que da mão que é do axé. Não é assim que a coisa funciona. Cada um tem o seu caminho e o sacerdote, ele desperta a energia que existe em você. Quando você passa por um processo de iniciação, você automaticamente está passando por um processo de simbiose com o seu ancestral e automaticamente despertando os seus potenciais, tanto positivos quanto negativos. A Quimbanda, ela é um culto iniciático.
Você precisa passar por um processo de iniciação. Isso já foi dito também em outros vídeos. Então essa coisa de, porque o axé é ruim, o axé do cara é negativo. Não. Quantas vezes você vai ver muitos pais de santo antigo, né, mães de santo antigas, que às vezes eram muito humildes, mas seus filhos tinham muito dinheiro. Quantas vezes você vai ver isso? E você vai dizer então que aquela mãe de santo é uma porcaria, aquele pai de santo não presta? A gente já vê muitos antigos passando por isso. Os filhos crescendo, e muitos desses filhos que crescem ajudam esse sacerdote a crescer também. Porque se entende que tudo está conectado. Que quando você ajuda a casa, quando você dá para aquele orixá, ou até mesmo falando de Quimbanda, se oferece ao Exu, né? Se mantém ali um ciclo, né? A prosperidade, ela vira um ciclo vicioso positivo. É uma máquina. Se você ganha 10 mil, por que você tem que dar 100? Se você ganha 40 mil, por que você tem que dar 200? Que mesquinhez é essa? Esse axé desperto em você é um axé de mesquinharia. Isso sim é algo ruim, ou seja, foi desperto algo que talvez você tivesse que só potencializou. Você era uma pessoa que estava acostumada a ganhar 2 mil, 3 mil, de repente ganha 20, 30, 40 e se torna uma pessoa avarenta. Isso também é o que é desperto em você. Não é desperto só coisas positivas. Então o culto, ele também serve para fazer você se melhorar, compreender os seus erros, entender certos desígnios negativos que você tem e alinhar para que isso seja, não talvez aniquilado, porque ninguém vai mudar 100%, mas ser trabalhado ao ponto de positivar certos conceitos, certas formas de ser. É assim que o culto funciona. Eu acho que não existe explicação mais bonita do que essa que eu dei agora. Porque vocês caem muito em contos da sou rico, sou milionário, e só dá axé quem tem. Não é isso, ninguém dá axé. Axé não é uma banca, o ingunzo, a energia espiritual, ela não é uma banca que você distribui para as pessoas. Você desperta aquilo que há de melhor no seu iniciado. Então parem de falar isso, parem de acreditar nisso. Na verdade, vocês acreditam no que vocês querem. Mas pensem comigo, qual é a lógica de um cara que anda pseudo, cheio da coisa, de corrente de ouro, e tem uma Porsche, uma Lamborghini, uma Maserati? Será que essa pessoa realmente precisaria trabalhar, então? A pessoa é medida as suas riquezas pelos seus bens, e não pelo dinheiro que ela tem na conta somente. Então uma pessoa que tem uma casa de 4, 5 milhões, 10 milhões, ela realmente precisa trabalhar? Ou será que aquilo ali é falso, é fake? Ela paga uma diária para estar ali tirando fotos. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas vezes essa coisa que vendem para você é uma coisa falsa? Que você vai se iniciar para ter tudo na vida, quando na verdade você já tem. Você só precisa melhorar alguns aspectos negativos e potencializar os positivos. É isso que a iniciação faz. Ela faz com que você se conecte de forma perfeita a essa energia, a esses ancestrais, para que você possa então sim prosperar, ter saúde, sempre tenha movimento em sua vida. Mas acredite, tudo será potencializado. Você também terá que lidar com o seu lado sombra, que é essa mesquinhez que muitas vezes vem. Então quer dizer, Mameto, que o iniciado ele é obrigado a pagar as coisas? Não. Mas por que não estar presente? Por que não fazer parte de uma ritualística da casa? Por que não presentear o Exu da casa? Por que não? Por que isso é errado? Talvez por isso que hoje em dia muitas pessoas prefiram se cuidar sozinhas. Essa falácia antissacerdotal talvez seja por conta de pessoas também que vendem, né, o axé como comércio. Então, facilidade não te faz filho de Exu. Iniciação não te dá dinheiro de graça. E o culpado é você que quer facilidade, porque enquanto existir uma pessoa que busca facilidade, vai sempre existir o malandro para poder vendê-la.
Nunca se esqueça disso. Existe um ditado um pouco mais pejorativo, que os antigos diziam que é: enquanto existir trouxa, malandro não passa fome. Então não sejam desinformados, não permitam de serem enganados, não achem que um pacto, que uma iniciação vai mudar a sua vida se você não fizer nada. Não achem vocês que um pacto custa R$2.000, você vai ganhar 40 milhões. Isso não existe. Não pense que uma iniciação ela vai te trazer a ascensão de um milionário. Não. Você não está atrás de Exu. Você está atrás de poder. Você está atrás de dinheiro. Você é só mais um avarento. Uma pessoa que só pensa em luxúria. E isso vai ser potencializado. E talvez isso seja a sua queda no futuro. Então, repitam comigo. Facilidades não faz o filho de Exu. A iniciação não salva a sua vida financeira. O culto, ele é funcional. Pelo menos, respondo sobre minha tradição. A nossa tradição ela é funcional. Quem leva a coisa a sério, quem realmente aprende e põe na prática, tem resultado. E você? Até quando vai ser enganado ou enganada por pseudo-sacerdotes do luxo? Aprenda que espiritualidade, ela pode sim ter o bem-estar, a saúde equilibrada, o dinheiro. Nós não somos contra dinheiro. Mas o luxo demais, a pompa e a circunstância, às vezes não são equivalentes. Vejo você no próximo vídeo e axé.